Há 7 meses da eleição, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem pela primeira vez empatados na simulação de segundo turno da nova pesquisa Quest. Esse levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios brasileiros de sexta passada até segunda-feira. E está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. A gente começa mostrando os cenários, 7 cenários de primeiro turno. No primeiro cenário, Lula, do PT, tinha 35% em fevereiro e agora tem 37%. Flávio Bolsonaro, do PL, tinha 29% e agora 30%. Ratinho Júnior, do PSD, oscilou de 8% para 7%. Na sequência vem Romeu Zema, do Novo, que tinha 4% e agora aparece com 3%. Renan Santos, do Missão, assim como Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, mantiveram 1%. Eles estão tecnicamente empatados com Zema. Indecisos eram 7% e agora são 5%. Brancos e nulos foram de 15% para 16%. No segundo cenário, Lula aparecia com 38% e agora tem 39%. Flávio foi de 30% para 32%. Ronaldo Caiado, do PSD, manteve 4%. Zema tinha 4% e agora 2%. Renan Santos e Aldo Rebelo, 1% nas duas rodadas. Estes 4 últimos estão tecnicamente empatados. Indecisos eram 7% e agora 5%. Brancos e nulos, 15% e agora 16%. No terceiro cenário, Lula liderava com 38% em fevereiro. Agora tem 36%. Flávio tinha 31% e foi para 33%. Pela primeira vez, eles aparecem tecnicamente empatados. Eduardo Leite, do PSD, manteve 3%. Zema tinha 4% e agora tem 3%. Renan Santos, 2% nas duas rodadas. E Aldo Rebelo, que tinha 1%, agora também tem 2%. Os 4 estão tecnicamente empatados. Indecisos eram 6% e agora são 5%. Brancos e nulos oscilaram de 15% para 16%. O quarto cenário já tinha sido testado em janeiro. Lula liderava com 37% nos 2 primeiros levantamentos e agora tem 36%. Flávio subiu de 28% para 31% e agora tem 33%. Os dois estão em empate técnico. Ratinho Júnior caiu de 11% para 7% e manteve o 7% agora. Renan Santos e Aldo Rebelo somaram 2% em cada uma das rodadas. Indecisos eram 7%, depois 6% e agora 5%. Brancos e nulos, 13%, 15% e agora 15% novamente. Quinto cenário, Lula registrou 39% nos 2 primeiros levantamentos, agora tem 37%. Flávio tinha 32% nas rodadas anteriores, agora 34%. Os dois estão tecnicamente empatados. Zema oscilou de 5% para 4% e agora para 3%. Renan Santos e Aldo Rebelo mantiveram 2%, estão tecnicamente empatados com Zema. Indecisos eram 7%, 6% e 5% agora em março. Brancos e nulos foram de 13% para 15% e agora 17%. No sexto cenário, Lula tinha 38%, depois 39% e agora caiu para 36%. Flávio foi de 31% para 32% e agora tem 34%. Os dois estão tecnicamente empatados. Caiado 5%, depois 4% e agora 4% novamente. Aldo Rebelo tinha 2%, depois 1%, agora 2%. Renan Santos manteve 2% nos 3 levantamentos. Os 3 estão tecnicamente empatados. Indecisos eram 8%, depois 6% e agora 5%. Brancos e nulos foram de 14% para 16% e agora são 17%. No sétimo e último cenário, Lula liderava com 37%, agora tem 36%. Flávio tinha 33% e agora 35%. Os dois estão tecnicamente empatados. Eduardo Leite aparecia com 4%, agora com 3%. Renan Santos e Aldo Rebelo mantiveram 2%, estão tecnicamente empatados com Leite. Indecisos eram 7% e agora são 5%. Brancos e nulos oscilaram de 15% para 17%. Hora de dar sentido a esses números todos no videocast do JG com Felipe Nunes, cientista político responsável pelas pesquisas da Quest. Seja bem-vindo, Felipe. Boa noite para você. Prazer estar aqui de novo. Felipe, vamos começar conversando sobre essa consolidação precoce, bem precoce da disputa. O que é que explica isso e mais? Você ainda vê chance do jogo reabrir para acomodar pelo menos mais um competidor com chances?
Renata, o que a gente está vendo é a materialização de um processo que eu chamo de calcificação política. O que é isso? Para explicar para quem está nos assistindo. É um processo em que o comportamento do eleitor passa a ficar estável ao longo do tempo, porque ele passa a se comportar como alguém pertencente a um grupo. E ele faz essa escolha não a partir da avaliação objetiva do comportamento do governo, das realizações, das entregas, mas por essa dimensão da identidade, do pertencimento, dos valores, das visões de mundo que esses dois grupos têm. Então, essa calcificação que, de um lado, agrupa lulistas e a esquerda, e do outro, agrupa bolsonaristas e a direita, é que estão dando esse piso altíssimo que a gente está vendo nesses cenários que você acabou de mostrar, tanto para Lula como para Flávio. Você me pergunta, diante da calcificação, é possível quebrar esse processo? Muito bem. Vamos lembrar que, em 2018, a gente tinha um processo que, sim, foi capaz de quebrar aquela calcificação que era entre PT e PSDB. O que a gente tinha lá? Em fevereiro ou março de 2018, o candidato do PT, que podia ser o Lula ou o Haddad, versus o candidato do PSDB, que na época era o Alckmin, eram tidos por todas as pessoas como os favoritos para aquela eleição. O que aconteceu? Um sentimento antissistema muito forte, escândalos de corrupção tomando conta do noticiário, e é aí que o outsider, Jair Bolsonaro, aparece com força e, não pelo meio, mas por fora do sistema, conquista empatia, né, o coração das pessoas e vence aquela eleição. Então, é claro, estamos no começo da disputa, só estamos em março, tem muita água para passar debaixo dessa ponte e a calcificação, embora forte, e a pesquisa mostra isso, ela também tem espaço para ser rompida. A gente ainda vai falar mais de sentimento antissistema, mas antes vamos ver agora as simulações de segundo turno que trouxeram pela primeira vez um empate no principal cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro. O primeiro cenário traz Lula e Flávio Bolsonaro. Flávio tinha 38% nos dois primeiros levantamentos, subiu para 41%. Lula tinha 45% em janeiro, depois 43% e agora 41%. Indecisos, 2% nas três pesquisas. Brancos e nulos eram 15%, depois 17% e agora 16%. O segundo cenário é entre Lula e Ratinho Júnior. O petista marcou 43%, 43% de novo e agora 42%. Ratinho tinha 36%, depois 35% e agora aparece com 33%. Indecisos eram 4%, depois 3% e agora 3% novamente. Brancos e nulos, 17%, 19% e agora 22%. No confronto entre Lula e Zema, o presidente tinha 46%, depois 43% e 44% agora em março. O governador de Minas tinha 31%, 32% e agora 34%. Indecisos eram 4% nos dois primeiros levantamentos e 3% agora. Brancos e nulos, 19%, 21% e 19% de novo. Na disputa entre Lula e Caiado, o presidente tinha 44%, depois 42% e agora voltou aos 44%. Caiado tinha 33%, depois 32% e agora manteve os 32%. Indecisos, 4% nas duas primeiras rodadas e agora 3%. Brancos e nulos eram 19%, depois 22% e agora 21%. O quinto cenário, entre Lula e Eduardo Leite. O presidente manteve 42% nos dois levantamentos. Leite oscilou de 28% para 26%. Indecisos eram 4% e agora 3%. Brancos e nulos foram de 26% para 29%. A Quest também pesquisou como seria um segundo turno entre Lula e Aldo Rebelo. Em janeiro, o presidente tinha 45%, depois 44% duas vezes. Aldo Rebelo, 27%, 25% e agora 23%. Indecisos eram 4% nas duas primeiras rodadas e 3% na última. Brancos e nulos, 24%, 27% e agora 30%. E no sétimo e último cenário pesquisado, contra Renan Santos, Lula tinha 46%, 44% e agora 43%. Renan, 26%, 25% e agora 24%. Indecisos, 4% nos dois primeiros levantamentos e 3% agora. Brancos e nulos, 24%, 27% e, por fim, 30%.
Felipe, você falava de dois monopólios, né? Lula monopolizando o voto do lulismo e da esquerda não lulista, não petista. E o Flávio Bolsonaro monopolizando o voto do bolsonarismo e da direita não bolsonarista. No meio disso tem um enclave dos independentes e uma novidade desta Quest, é que ela mostra o Flávio avançando também no enclave dos independentes. Essa é a grande novidade da pesquisa. Novidade essa que merece a nossa atenção. Por quê? Por aquele processo que a gente estava falando antes. Já que o país está calcificado e permite essas duas hegemonias acontecerem, a disputa, Renata, vai ficar cada vez mais importante neste centro, nesse volume enorme de independentes que vai definir o jogo. Vamos dar uma olhada? Eu separei aqui um gráfico para a gente exemplificar, né, o que está acontecendo. Olha lá. O Lula tem 95% do apoio dos lulistas, o Flávio tem 96% do apoio dos bolsonaristas. Anulam-se. O Lula tem 87% da esquerda não lulista e o Flávio 84% da direita não bolsonarista. A diferença é que o Flávio tem um pouco mais de voto nos independentes, 32 contra 27 do Lula nos independentes. Então, o que eu estou mostrando aqui tem total relação com o que você acabou de dizer. Pela primeira vez, a Quest mostra que os independentes estão tendendo mais ao Flávio. Isso é subproduto de uma combinação de três fatores. Um governo que, neste momento, está muito mal avaliado. Um noticiário que, neste momento, é ruim para o governo. E o terceiro, uma economia que agora é percebida como negativa. A gente vai destrinchar a questão da avaliação do governo. Quero te mandar só mais uma pergunta sobre a questão eleitoral, que é essa batalha de rejeições. A gente falou disso aqui na última vez, são dois candidatos com a rejeição muito alta e você sabe que nesse contexto a questão do medo vira importante. E outra novidade dessa rodada da Quest, pela primeira vez, o medo do Lula continuar aparece numericamente à frente do medo de um Bolsonaro voltar. Né? É importante a gente falar que ainda são números dentro da margem, mas significa, né? Significa pelo seguinte, Renata. Em 2022, quando eu estava procurando mecanismos de entender aquela eleição, o que eu percebi? Lá em 22, que mais importante do que descobrir em quem você estava disposto a votar por considerá-lo um bom nome, o mais relevante era descobrir em quem você não votaria de jeito nenhum, porque você tinha pavor da vitória daquele nome. E o jeito que a gente encontrou na Quest de medir isso foi mensurando o medo. Pois bem, Renata, é incrível, do começo do processo eleitoral em 2022 até a última pesquisa da Quest, no mês passado, em todos esses levantamentos, nos últimos 4 anos, o medo do Bolsonaro sempre foi, ou numérica ou estatisticamente, maior do que o medo do Lula ou do PT no poder. Pela primeira vez, nos últimos 4 anos, a gente viu essa inversão. De novo, você tem toda a razão, a gente tem que ter cautela, porque é 43-42, uma pesquisa com 2 pontos de margem. A gente está basicamente dizendo que tem um empate, né, técnico, mas essa inversão numérica pode ser a sinalização de uma transformação que a gente vai ter que acompanhar nas próximas pesquisas. Bom, Felipe, você sabe melhor do que ninguém, quem disputa no cargo tem, na questão da avaliação do governo, um papel de vida ou morte na campanha, e é por isso que a gente faz um intervalo agora e vai mostrar os números da avaliação do governo Lula. Em novembro, 47% aprovavam o governo Lula. Em dezembro, 48%. Em janeiro, 47%. Em fevereiro, 45% e agora 44%. Desaprovavam 50% em novembro, em dezembro, janeiro e fevereiro, 49% e agora 51%. Não souberam ou não responderam 3% em 2 rodadas, depois 4%, 6% e agora 5%. Em novembro, 31% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em dezembro, 34%, em janeiro, 32%, em fevereiro, 33% e agora 31%. Regular,
28% em novembro, depois 25%, 27%, 26%, agora 25%. A avaliação negativa era de 38% em novembro e dezembro. Em janeiro e fevereiro, 39% e agora 43%. Não souberam ou não responderam 3% em 2 rodadas, 2% nas 2 seguintes e agora 1%. Felipe, tem caso master pelo noticiário inteiro e os tentáculos desse caso vão se espalhando por governo, oposição, judiciário, executivo, Congresso. Algum sinal na pesquisa de que o governo já está pagando uma parte da conta pelo caso master? Tem sim. Primeiro, acho que a sua afirmação está muito precisa. O caso master, mais do que ser um caso específico sobre o governo ou sobre a oposição, é um caso que me parece, até aqui, e a gente vai ter novas rodadas de pesquisa da Quest sobre isso, uma dinâmica do sistema político, né? Um evento que contamina todos os poderes, as instituições, o Congresso, os outros poderes. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas por que este sentimento afeta o governo? Por que esse é um dos elementos, para além da economia e do noticiário, né? A gente deve ter aqui o dado que eu pedi à produção para separar do noticiário. Olha lá, Renata, 47% estão vendo mais notícias negativas do que vinham antes e só 24% estão vendo mais notícias positivas. Quer dizer, não é que isso aqui não é uma avaliação sobre o noticiário, isso é uma avaliação sobre os fatos. Tem tantos fatos negativos aparecendo que as pessoas estão vendo esses fatos aparecerem na imprensa. Isso contamina o humor do eleitor. Qual o eleitor? O que importa. O calcificado lulista ou bolsonarista, não importa isso aqui. A notícia boa ou ruim é usada por eles como as notícias de torcida de um lado ou de outro são usadas. Mas o eleitor independente, que a gente tem descrito aqui em todos os nossos podcasts, eles são importantes, porque eles estão atentos a isso. Lembrar para quem nos assiste o fato básico, né? O independente votou no Bolsonaro em 2018 e votou no Lula em 2022. Daí a incógnita sobre ele agora, claro, né? E é muito curioso porque ele é um bicho ambivalente. Ele é conservador em uma série de aspectos, ele é progressista em outros. Ele tem uma ambiguidade que é o que a gente vai tentar estudar ao longo desse processo eleitoral para antever o movimento que ele vai fazer. E para encerrar, Felipe, a essa altura o governo imaginava que a economia estaria trabalhando a favor da candidatura do Lula. Não é isso que diz a Quest. Primeiro, geralmente, os 3 primeiros meses de qualquer ano são meses ruins para qualquer governo pela dinâmica da sazonalidade de alimentos, que é um item importantíssimo, né, na renda dos brasileiros. 60% dos brasileiros usam, na média, sua renda para comprar alimentos. Então, quando os preços sobem, isso é complicado. O curioso, Renata, é que os números oficiais parecem completamente distantes dos números de percepção. O PIB, a inflação e o desemprego estão operando numa lógica completamente diferente da percepção das pessoas, que é o que a Quest mede. Sim. O que está por trás disso? Eu sei que você adora acompanhar eleição nos Estados Unidos. Eu desconfio que a gente vai ter a primeira eleição no Brasil em que aquilo que os norte-americanos chamam de affordability, que é a capacidade de custear a sua vida, será importante. Poder de compra. Fator do custo de vida. Exato. Então, estes elementos, na minha visão, vão ser fundamentais para entender por que o número oficial é bom, mas a percepção é ruim. Porque mesmo a renda tendo crescido, e os brasileiros dizem nas pesquisas da Quest que a renda deles, a grande maioria, aumentou. Mas o custo de vida aumentou tanto quanto ou mais. E isso não produz sensação de bem-estar. É por isso que os eleitores, na pesquisa da Quest, dizem que a economia está piorando e, como você sabe, o incumbente paga um preço quando a percepção é desse jeito. Felipe, muito obrigada. Sempre um manancial aqui para a gente pensar e refletir e levar adiante a cobertura. Já estou te esperando para a próxima rodada. Estarei aqui, até porque toda vez que eu venho o Galo ganha, então eu fico feliz.